Com certeza vai chegar uma paciente querendo emagrecer no seu consultório e ela vai pedir para comer o menos possível. E você geralmente pode acabar dando sim uma dieta de déficit calórico com poucas calorias. Mas o ponto é, se você não para questionar essa paciente por que ela quer isso, você perde uma informação muito importante e que vai afetar todo o seu desenvolvimento dessa paciente a médio, curto e até longo prazo, tá? E esse fator é que a sua paciente, antes de querer emagrecer de fato, ela quer a sensação de que está no caminho correto e fazendo alguma coisa, principalmente para compensar algum momento de exagero calórico. E para isso, ela tem a falsa ideia de que para emagrecer, ela tem que passar fome, ou seja, ela tem que sentir a barriga vazia. Faz um teste, ainda não sai desse vídeo. O que eu quero te mostrar? Tente colocar uma dieta para ela com alto volume de alimentos de baixa densidade calórica, ou seja, alimentos ali que têm muito volume e baixa calorias. Ela vai notar que nas primeiras semanas quase nada vai acontecer, porque ela não vai ter a sensação de estar emagrecendo. Por quê? A barriga dela vai estar cheia, o estômago cheio. Isso vai dar a sensação para ela que ela continua acima do peso, ou com aquele peso indesejado, e com a barriga estufada. E é nesse ponto que, se você não explicar exatamente os conceitos de calorias e densidade energética, você perde a paciente para sempre, tá? Então vamos lá. Vamos explicar fisiologicamente o que acontece, tá? Quando nós temos o estômago cheio e o estômago vazio. Mas antes eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, porque vocês têm que caprichar nas perguntas que vocês fazem aos pacientes, tá bom? E com mais experiência, você vai começar a detectar isso com muito mais facilidade, tá? Primeiro ponto, eu vou trazer aqui um artigo científico que está aqui na minha mão, resumido, para me ajudar. Então, quando eu estiver olhando para o lado ou para baixo, é porque eu estou pegando uma colinha aqui, porque é muita informação. E no início dos anos 2000, pesquisadores descobriram um hormônio chamado grelina. A grelina é um hormônio produzido pelo estômago. Toda vez que ele está vazio, um pico muito grande de grelina sai do estômago, vai para o sangue, para ir para o cérebro, sinalizar que essa pessoa tem que comer. É o nosso estímulo mais básico. É um hormônio orexígeno, quer dizer que é um hormônio que influencia o apetite. Beleza. Ele é secretado toda vez que o estômago está vazio. E o que os pesquisadores resolveram analisar? Se essa grelina ela diminui após qualquer modificação na área da superfície do estômago. Então eles pegaram, foram poucos pacientes que eles pegaram, foram só 13, mas eles pegaram 13 pacientes que passaram por uma cirurgia bariátrica YDRU. Ok, como que essa cirurgia é uma cirurgia que remove uma parte do estômago, tá? Mas essa costuma ser um pouquinho mais agressiva porque ela tira uma parte, a parte proximal do estômago, tira o fundo dele, reduz muito a área de contato do alimento com o estômago, ou seja, agora o estômago vai ficar com muito mais contato em cima dos nutrientes, tá? E vai ficar bastante tempo ali, depois vai passar para o duodeno, jejum ou ilho, tá? Assim por diante. E o que eu quero mostrar para vocês é que a bariátrica ela reduz o tamanho do estômago. Reduzindo o tamanho do estômago, qualquer volume de comida que esse indivíduo com obesidade coma vai saciar muito rápido. Por quê? Vai ter um contato maior do nutriente com o estômago. E isso vai sinalizar que esse indivíduo está saciado. E o que acontece, como eu falei, a grelina, ela influencia a fome. Ela cai. Ou seja, toda vez que seu estômago está inchado por comida, qualquer tipo de comida, tá? Isso que é um ponto que vocês têm que prestar atenção. A grelina é interrompida. Mas agora vamos para a informação de ouro, tá? Um estômago de um indivíduo com obesidade, segundo alguns artigos, ele expande de 2 até 4 vezes mais. Então pensa ali num estômago expandido, pensa numa bola, numa bexiga de festa. Ela expande, então tem muito mais área vazia dentro dela. Então, para você saciar esse estômago, encher ele para diminuir a secreção de grelina, para diminuir a fome dessa pessoa, para deixá-la saciada, nunca que ela vai conseguir fazer isso com o mesmo prato que uma pessoa de peso eutrófico, peso normal, comeria. Ela nunca vai ficar saciada com o mesmo prato que uma pessoa normal comeria. E aí que está a jogada. O que você faz então, Lucas? Faz a bariátrica? Calma. O que você pode fazer? Você pode mimetizar o efeito da cirurgia bariátrica no estômago desse paciente. Cortando? Não. Simples. Você vai encher a barriga desse paciente
a ponto de fazer com que ele tenha tédio de comer. Esse é o principal ponto, na minha opinião, com base nos artigos que eu li, é ali a forma mais inteligente de induzir o seu paciente com obesidade a perder peso através de um aumento muito grande da saciedade. Mas isso é muito chato, tá? Por quê? O paciente que está com obesidade, e a gente vai começar a entrar em outro tópico, que é a questão da dopamina. Esse termo foi muito banalizado, mas tem muito estudo científico interessante analisando receptores de dopamina, downregulation desses receptores, por conta de alimentação muito rica em ultraprocessados. E o ponto que eu quero chegar é que você tem que tornar a dieta desse paciente chata e muito cheia de comida. Então, o paciente vai chegar para um ponto que eu vou falar, cara, eu tenho que sentir prazer com comida, porque o paciente com obesidade é um paciente, entre aspas, um pouco dependente de comida, fecha aspas. Então, quando ele começa a sentir muito tédio comendo muitas calorias vindas de alimentos pouco densos em calorias, ou seja, tem que comer muito para poder ter caloria, mas em compensação enche muito o estômago e controla a leptina que induz o sinal de fome, ele fica entediado. Ele quer ter um prazer, mas é exatamente nesse ponto que você vai fazer com que o seu paciente ele tenha sucesso na adesão, na regulação da fome e no emagrecimento. Não tem como falar de emagrecimento sem falar da regularização e no tamponamento da fome, digamos assim, no aumento da saciedade. E isso se dá entre vários hormônios, entre um dos principais, a dopamina. A grelina, tá? Eu fiquei com a dopamina na cabeça porque para mim é a próxima aula, tá? Eu quero mostrar para vocês quais são as semelhanças entre os indivíduos com obesidade e usuários de, vocês que sabem. E beleza, falando isso, vocês têm que pontuar de uma forma muito forte para o seu paciente que ele tem que sentir tédio comendo. Claro que você vai colocar um alimento ali mais rico em calorias, mas você tem que fazer essa psicoeducação, vamos falar assim, essa reeducação nutricional de que ele tem que comer bastante volume. Existem duas formas de fazer isso, tá? Aumentando as fibras, legumes, vegetais, frutas, grãos, sementes, é uma parte básica, tá? Você tem que incluir aos poucos, tá? Porque ele pode ter uma espécie de recusa ali em tentar isso muito rápido, de uma vez só. O outro ponto é proteína, tá? Proteína, ela costuma regularizar. Por quê? É um macronutriente que demora um pouco mais para ser digerido, lentifica também essa questão da digestão, fazendo com que o alimento fique mais tempo no estômago. Isso é muito interessante, tá? Então, quando você for criar um combo de saciedade para o seu paciente, tente fazer isso. Muita fibra, muita proteína, pode colocar um carboidrato ali e, de preferência, no finzinho dessa refeição, se ele conseguir comer tudo, dê a ele algo que ele goste também. É pelo menos isso que eu faço e recomendaria que você fizesse também. Porque, além de toda a questão do déficit calórico, ele tem que ter essa questão do controle do enchimento gástrico. Porque sem o controle da grelina, você não vai conseguir fazer com que esse emagrecimento ocorra de uma forma satisfatória. Tá? E os exemplos agora, né? Agora eu vou matar a cobra e mostrar o pau. Mostrar o pau e matar a cobra? Não sei. Mas o que é interessante é que tivemos aqui a comparação, né? Eles pegaram um grupo de intervenção e analisaram com 2 grupos controles. Ou seja, um grupo ali que não teve uma intervenção tão forte quanto a cirurgia bariátrica, que era obesos que perderam peso apenas com dieta de déficit calórico e pessoas com peso normal. E eles chegaram num gráfico muito bonito. Na minha opinião, um dos gráficos mais bonitos que eu já vi. Cara, sabe o que você pode perceber? É que toda vez que um indivíduo que não fez bariátrica, ou um indivíduo com peso normal, ou um obeso que fez dieta para emagrecer e perdeu peso, esses 2 grupos sempre têm um spike, que eles chamam. Sempre pertinho de uma refeição, a grelina está muito alta. Então eles vão lá, comem, a grelina cai. Isso totalmente esperado. Só que no grupo que fizeram a bariátrica, os obesos que fizeram a bariátrica, eles não tinham esse spike. Eles basicamente perderam um pouquinho, ou bastante, desse ponto de vista, da vontade de comer. E ficaram saciados basicamente o dia todo.
Então, o que eu quero pontuar é que na perda de peso é inevitável que isso aconteça, tá? É inevitável que a grelina fique maior e que seu paciente tenha mais vontade de comer ao longo dos meses ou até um ano depois de perder peso. Por isso, eu estimulo todo mundo que é nutricionista a colocar muita atenção nisso, a parar de trabalhar apenas com uma dieta ou falar, ah, não, eu sei o que fazer. Cara, todo mundo sabe o que tem que fazer. É déficit calórico. Mas será que você sabe como ajudar o seu paciente a sustentar isso? Eu vou criar outros vídeos, tá? Falando exatamente sobre isso, mas eu acredito que vocês já vão ter um insight muito interessante sobre como fazer. Vou deixar esse artigo na descrição, tá? Eu recomendo que vocês leiam, grifem os tópicos importantes, sublinhem bastante e leiam também as referências colocadas nesse artigo, tá? Porque a primeira dieta é só o começo, tá? É o primeiro passo do emagrecimento. Ainda mais quando falamos de indivíduos com obesidade, e muitas pessoas pensam que eles têm que rapidamente chegar no peso ideal, quando na verdade eles só precisam perder de 7,5% a 10% do peso inicial para começarem a ficar muito mais seguros através da melhoria dos exames bioquímicos, tá? Não vou me alongar muito, porque tem tantos outros tópicos para falar aqui que eu não quero fazer com que você enjoe de mim tão cedo, tá? A ideia é que você estude, que você aprenda e principalmente que você aprenda a formular intervenções inteligentes e eficazes para os seus pacientes, tá? Me sigam nas outras redes também, se eu não me engano está na descrição do meu perfil, e se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão de artigo ou tema, é só escrever aqui embaixo nos comentários e eu conto com vocês, fechou? Vou nessa, obrigado por terem assistido até aqui.